mais uma vez um convidado muito especial que tem muita história para contar aqui conosco. Hoje estamos recebendo com muita alegria o nosso amigo Serginho Martelo. Boa noite, boa tarde, Serginho. Seja muito bem-vindo à Web TV Comércio. Muito obrigado. Agradeço muito o Sindoval Neto de fazer esse convite e agradeço de coração a oportunidade de a gente poder participar. Ainda mais quando eu falo da terra e na Salto de Pirapora, emociona até um pouco, né, da gente poder falar dela. É isso aí, nós vamos conversar bastante aqui. O nosso Serginho, que conhece muito bem a história da nossa cidade, mas ele vem contar a história dele hoje aqui, como nós sempre fazemos. Trazemos aqui convidados para contar a sua história, o que ele tem de trazer de curiosidades também aqui de Salto de Pirapora. Então, Serginho, já começando aqui, seja muito bem-vindo aqui à nossa Web TV Comércio. Fique à vontade para conversar com a gente aqui. E a gente já começa do início, né? O Serginho nasceu mesmo em Salto de Pirapora, aqui na cidade. Como foi o início de vida do Serginho aqui em Salto de Pirapora? A família, qual foi o bairro? Como foi o início do Serginho? É verdade. A minha família, do lado da minha mãe, participa de Salto de Pirapora de 1810, Roberto Dias Batista. E pai de Silvino, meu bisavô, Mariquinha, minha avó, Célia, minha mãe. Do lado do meu pai, já mais longe ainda o tempo, de 1800, 1790, mais ou menos, que vem da família do Moreira de Souza, que se fala um Berchó hoje, e a família Leme dos Santos, que onde você vê tem Leme dos Santos aqui em Salto de Pirapora. Então, a gente vem disso. Eu nasci dia 9 de julho de 1953, 6 meses antes da emancipação, de 30 de dezembro de 1953, a emancipação de Salto de Pirapora, que eu me orgulho muito nessa idade. E que até quando eu nasci, eu estava vendo o registro, Sindoval. Sim. O meu registro fala assim, nasceu na vila de Salto de Pirapora. Olha aí. É um orgulho para mim, assim, no sentido de ver isso, que eu nasci na vila de Salto de Pirapora, que pertencia a Sorocaba. Ainda era era chamado distrito de Sorocaba? Era vila? Não, era mesmo, vila mesmo. Vila mesmo, porque no registro, basicamente, foi feito como vila de Salto de Pirapora, né? Então, antes mesmo da emancipação, qual era a região que o Serginho nasceu aqui? Eu nasci na rua Silvino Dias Batista, no centro, número 78. Meus pais, José Martelo, que todo mundo gostava dele, a Célia Dias Batista, minha mãe, Célia Dias Batista dos Santos, e eu tenho 9 irmãos, nascemos quase todos na mesma casinha, número 78, ali perto da pizzaria Martelos, ali do lado ali. Sim. Então, o Serginho era o mais novo? Como que era ali? Não, desses irmãos todos até aí? Contando uma história bem rápida sobre minha família, eu tenho o irmão mais velho, se chama Pedro Henrique dos Santos, que está com 70 anos hoje. Tem depois a Maria Ângela dos Santos, é casado com o Quito. Todo mundo conhece o Quito, meu cunhado. Depois da Ângela, o Pedro nasceu em 50, a Ângela em 51. Daí teve o Sérgio Tadeu dos Santos, que nasceu em 52. Esse menino, com 10 meses, naquela época sem recurso nesse Salto, deu uma convulsão, ele faleceu. E minha mãe, te emociona um pouco, sabe? Sim. Minha mãe, ela estava grávida, então ela entrou em depressão por causa do menino. E estava o menino na barriga. Ele morreu em março. E esse menino nasceu dia 9 de julho de 53. E ela pôs o mesmo nome. Esse sou eu agora, Sérgio Tadeu dos Santos. Carregam duas personalidades, dentro das duas personalidades de união, que eu tenho muito, assim, gratificação de ter o nome do meu irmão mais velho, Sérgio Tadeu dos Santos. Está aí, essa vida. E os outros irmãos também, como foi a sequência aí Daí, em 57, nasceu Célia Regina dos Santos, casado com Tomás. Daí, em 60, nasceu o Marcos Antônio dos Santos, dono da pizzaria Martelos. Em 62, nasceu o José Roberto dos Santos. Depois, Carlos Alberto dos Santos. Depois, Maria Eugênia dos Santos, casado com Vicente Rainha, e depois, o final, o caçula, é o Flávio Luiz dos Santos.
Tem muita história. Então, antes mesmo da emancipação, nosso Serginho já tinha história para contar aqui em Salto de Pirapora. Sempre então acompanhamos a história. Como eu falei para você, a vida inteira, desde pequeno, sempre sobressaí um pouquinho dentro de trabalhar, vender laranja. Até eu tive, com 8, 9 anos mais ou menos, eu já estava no 3º ano de escola. Sim. Que eu entrei com 6 anos. Qual era o colégio da época? A escola era o Dr. Afonso Vergueiro, ali Afonso no Vergueiro. centro mesmo, na frente de casa. Mas é onde é hoje o Afonso ou era outro local? Não, na frente, na rua Silvino Dias Batista. Ah, sim, era outro local. Era outro local. Sim. O Neto estudou lá, né, Neto? E ali, até inclusive, nessa escola, passando um pouquinho mais para frente, lá, depois a gente vai voltar um pouquinho, eu me tirei diploma em 1963 para 1964. Miguel, do João Mandu, Naile, Sidney, Carlão, um monte de gente, Ziquinho, tudo aquelas pessoas, aqueles colegas de escola, Fortunato. E agora, há 5 anos atrás, no Face, o Miguel do João Mandu ligou para mim: Sérgio do céu, tem um Gerson de Arruda aqui. Eu falei: será? Passe para mim. Eu olhei, achamos o nosso professor com 89 anos, que deu o diploma para o Nário, para mim, naquela 4º ano de escola. Até eu fiz um jantar na terceira idade, veio todos os alunos, convidei todos os alunos vivos, que eu ainda fui pegar na Afonso Vergueiro a lista dos alunos daquela formatura. E fui casa em casa, deu 23 alunos. Veio de Itapetininga, veio de São Paulo, que estão morando em São Paulo. Olha. Foi uma homenagem muito grande para Gerson de Arruda. Então, foi uma passagem gostosa, né, Sandoval? E quando eu voltando lá, eu vendia laranja, vendia pirulito, vendia carambola, vendia tudo. E tinha 2 empregados meus. Ditinho do Frango e o Tide da Barra. Já viu falar do Tide da Barra? Sim. Ele fala até agora que eu não paguei o que eu devia para ele, fundo de garantia, não paguei, faz 50 anos que não paguei ele, sabe? Toda a vida que ele encontra um dos meus filhos, fala: seu pai é veiaco, aquele jeito dele, sabe? Não me pagou até agora. Eita. Daí com 10 anos eu entrei a trabalhar no supermercado Ouro Branco, onde está a Rua da Bertilha ali. Fiquei 6 anos com eles, aprendi muita coisa com eles. Com 16 anos e meio mais ou menos, já saí de lá, fui trabalhar na fábrica de farinha, arrendei a produção na fábrica de farinha. Com 19 anos entrei a trabalhar no Cimento Santa Rita, como torneiro mecânico, mas só que não fiquei como torneiro mecânico. Fiquei como programador de manutenção da Caterpillar. Daí, com 23 anos, eu pedi a conta e, sem querer, montei uma vidraçaria no Salto. A vidraçaria que se chama, ainda, o meu filho pegou, Vidraçaria Salpi. Não sei se você sabe o que quer dizer? Salpi? O que quer dizer? Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, Deu uma abreviadinha no Salpi. E a Salpi ficou muito famosa naquela época, porque era a maior vidraçaria de Salto de Pirapora. Sim. Porque era a única, né? Então era a maior mesmo. Era a maior e a melhor, né? Na vidraçaria, todo esse trabalho, a gente estava vendo, quando eu vim de Sorocaba, nesses 5 anos, já naquela época, a gente participava, vivia tudo. Quando o portal de Pirapora veio para Salto de Pirapora, justamente em 77, que eu montei a vidraçaria, aquele povo inteirinho que trouxe uma riqueza enorme para Salto de Pirapora, que nós não tínhamos indústria. Aquele povo que aposentava no ABC, eu conhecia todo mundo. Eu vi que eles investiram tudo que eles tinham da aposentadoria, da economia, eles investiram em Salto de Pirapora, que cresceu bem em Salto de Pirapora. Casa Primavera subiu, e eu trabalhei colocando vidro quase 30 anos. Mas nesse inteirinho, eu junto com o Osmi, vários amigos daquela juventude, nós formamos um partido político para não sair candidato em 82, para ser 88, nós preparar, saber como é que é. Nós montamos o Partido Popular, né? Sim. E daí entrei na política, fui candidato, fui vice-prefeito em 82.
Daí, aquela 82, luta. quem foi o prefeito? O João Marum. É o João Marum. Tá. Só que eu não acompanhei o João Marum junto dele, assim, eu fiquei fora, como vice-prefeito, conhecendo tudo, indo para São Paulo, buscando, conhecendo o Hospital de Bauru, aquelas crianças que nascem aqui dos lábios, sabe? O centrinho, conhecendo o Hospital das Clínicas, deputado, eu fiz tudo o que podia para me conhecer. Fiz em 89, 90, 91, eu fiz o CEPAM, que era um curso do Estado, do Executivo, para me aprender, para saber o que ia fazer, sabe? E vivendo com a minha população, dentro de tudo, ajudando um, ajudando o outro, tudo que eu pude fazer dentro disso daí, sabe, na política. Sim. O nosso Serginho já deu um resumo quase que geral. Foi um resumo geral, assim. Mas agora a gente vamos voltar para a gente, cada detalhe. A curiosidade a gente tem aí sempre que a gente tem aqui uma pessoa que viveu a cidade desde o seu início, da sua emancipação até hoje, conhece muito bem a história. A primeira vidraçaria foi a sua. Isso. Então, também o comércio, como foi o surgimento de novos comércios aqui, o primeiro mercado, o primeiro barbeiro, primeira padaria, como foi essa... Na minha época, quando eu era criança, tinha os armazéns, as vendas, né? Isso, as bodegas, o Zé do Santo, o Nésio do Santo, Eugênio Seabra, os turcos, que a gente falasse, os Haddad, Paulo Haddad, tudo tinha aquele comércio. Já um comercinho na cidade. Isso. Daí, quando surgiu em 63 para 64, o supermercado Ouro Branco. Rapaz, parecia que era hoje um shopping na novidade. Que antigamente você ia na venda, o caixeiro que falava, que atendia, que buscava as coisas para ele. Lá você entrava com um carrinho e pegando à vontade, né? Então foi uma coisa de novidade na cidade. Uma novidade muito grande naquela época. Pois é. E Salto começou a crescer mesmo da época de 77, por aqui, naquela época, quando começou a vir essas pessoas de fora para cá investindo em Salto. Cresceu muito. Vamos mandar um abraço aqui para quem também está participando com a gente aqui, mandando mensagens, lembrando que estamos também ao vivo pela Rádio Magnus, a dobradinha aqui da Web TV Comércio, e também na nossa Rádio Magnus, para você acompanhar também essa entrevista, esse bate-papo aqui com o nosso Serginho Martelo aqui. Também o Luiz Chagas, 52, esse menino tem 10 meses e minha mãe, Guimarães, eu não entendi aqui, o nosso Serginho mandou mensagem aqui. Flavião Alvarenga mandou uma boa tarde pra gente. Gerson Sigolo mandou aqui, o Serginho, gente da minha terra, da nossa terra, gente boa. Conhece o Serginho aqui, o Gerson Sigolo. Também o Oséias Samuel Soica. Boa tarde, meu amigo Serginho. Mandou um abraço pro Serginho aqui, o Oséias. Também o Bruno Guimarães mandou... Opa, deixa eu abrir aqui. Ih, rapaz, bati o dedo aqui e apareceu. Agora vai. O Bruno Guimarães está mandando aqui. Grande Serginho, ama Salto de Pirapora. Como poucos. Lembro até hoje do jingle da sua campanha em eleição dos anos 90. Serginho para prefeito de Salto de Pirapora. Forte abraço aí, Serginho. O Bruno Guimarães. Tinha uma musiquinha aí, então, no trabalho? Tinha, sim. Eu até vou dar um abraço enorme para esse menino aí, esse Bruno, que eu gosto demais, demais mesmo. Bruno, um abração para você. O jingle nosso era... Até quem fez foi o Chitãozinho, que a gente falava, o Edemar. Era todas da idade do Bruno, nessa campanha do Matheus, aí todas as casas que eu ia, assim, as pessoas daquela época cantavam a musiquinha quando eu chegava para visitar. Então o jingle ficou marcante. É uma coisa que pegava mesmo. Pegou mesmo, né? Era uma música. Sabe cantar aí um trechinho ou desafinado? Assim, Serginho para prefeito de Salto e Pirapora. Esqueci, rapaz, eu estou emocionado. É importante que eu saiba o mais importante, sabe? O Bruno deve estar cantando, hein, Bruno? Um abração para você. Já ele vai cantar para nós aí. Então, voltando mais ainda lá no início, o senhor mostrou uma foto para a gente aí com a caixinha de sapateiro, de engraxate, aliás, descalço ainda ali, garotinho. Que idade é aquela época? Eu tinha 10 anos aquela foto lá. Já com a caixinha de engraxate. Eu estava na frente da barbearia do Renê. Estava eu, Marcelo, engraxando, e ninguém estava engraxando mais naquele dia. Já estava no fim do dia.
Mas a gente andava descalço, comum, engraxando sapato, né? Engraxando sapatão. É um arquivo muito bonito e faz lembrar, porque no arquivo estava na frente, assim, a dona Iracema, que foi minha mãe de leite, o Tide, tem o Carlão, tem o Sérgio, o Ramonzinho, tem o João Rio Abaixo, tem o Marcelo e eu. Tem o Mazinho, tem o Laertinho. Então é uma foto que mostrou como era aquele tempo. Foto descalço, histórica. Porque andar descalço era como andar de sapato. Normal. Era normal, não tinha, né? Ainda mais a garotada naquela época, ele estava tranquilo. Como dizia, a sola de sapato quebrava caco de vidro no pé, né? Mas engraxava bem, deixava brilhando o sapato. Deixava meia pintada, assim. Não engraxava a meia não, né? Só o sapato. Também um pouquinho a meia. Às vezes escapava um pouquinho a graxa ali, pegava na meia do cliente, mas ele nem percebia. Não, percebia, brigava. Conversava bem, tinha uma resenha uma conversa boa também com o cliente, né, para distrair. Não tinha, né? Tudo era conhecido ali, né? Já sabia se a gente era bom de engraxar ou não era. Se acertava a meia ou não, é isso aí. Aí depois, seguindo aí, passou essa fase aí do engraxate, com 10 anos já trabalhando aí no centrão da cidade aqui, o Serginho, escola, essa fase escolar, aí amigos de escola, professores, como foi aquela época também? No primeiro ano, eu não esqueço de uma professora chamada Dona Rosa. E no segundo ano foi Dona Dalmira e entrou o seu Gerson de Arruda no segundo ano, meio tempo. Daí no terceiro ano, nós estudamos com Dona Marialda. Naquela época, aquele medo daquela professora, aquela classe bagunceira, tudo ficou quietinho. Só que ela não pôde continuar, que ela passou para a diretoria da escola e entrou novamente Gerson de Arruda para dar aula. Aquele tempo era de régua na cabeça. Eu lembro bem, o Naile sentava atrás e o Naile nunca fez uma lição de casa. Eu também não, sabe? Era da turma do fundão lá? Não, eu era na frente ali, porque ali na frente o Naile era atrás. Olha, o seu Gerson chegava assim, com um régua na mão, com a mão fechada. Já chegava para... Cadê a lição de casa, Naile? Ai, eu não fiz. Pau, na cabeça, na costa, você abaixava a cabeça. E a gente pode bater, mas, por favor, não fale para a mãe e para o pai. Você vê que diferença? Que de hoje, né? Hoje em dia... Que hoje os pais vão brigar com o professor porque xingou. Vai reclamar do professor, e não... Do professor, justamente. E a gente apanhava e ficava quieto. Pedia para ele, por favor, bata quanto quiser, mas não fale para a mãe. Conta para a mãe. Época boa aí para a gente. A turma da classe ali, quem mais que estava lá? O Naile, quem mais? Tá, o Naile, o Sidney, irmão do Naile, o Nenê da padaria, o Carlão, o Messias, que é falecido, Flávio Flores, Natalino, que faleceu na Cachoeira, quando ele, logo depois, em 64, janeiro de 64, ele faleceu afogado na Cachoeira. Natalino Pereira da Silva, o melhor aluno da classe. O melhor, nota 10. Nota 10. Eu era nota 5, 4. Para passar de ano, né? Para passar de ano, já estava bom. E esses, do segundo ano, Luiz Moreira, já ouviu falar do Luiz Moreira? Cris Moreira. Luiz Moreira. É aquele que trabalhava na Câmara, foi presidente do Esporte Clube Salto Pirapora, Luiz Moreira, José Carlos dos Santos, o Zé Tizirro, que a gente falava também, que está em São Paulo. Eu sei que era 40 alunos, né? Então, uma turma boa. Era ali uma turma boa. De alunos boa ali. Vamos mandar ler mais mensagens aqui do pessoal. Está participando bem aqui. O Luciano e a Vanessa, do Jornal da Cidade, estão participando aqui. Grande Serginho. Ama Salto de Pirapora, grande conhecedor da nossa história. O Luciano e a Vanessa aí do Jornal da Cidade. Obrigado pelas mensagens aqui participando com a gente. Também a Adriana Soica. Boa tarde, Serginho. Mais uma aqui da Vanessa. Serginho, para prefeito de Salto de Pirapora, se Deus quiser, ele vai ser eleito por este povo que tanto ele adora. O Luciano falou que este era o refrão do jingle. Então, eu li, mas é uma musiquinha ali. Serginho para prefeito de Salto de Pirapora, se Deus quiser, ele vai ser eleito por este povo que tanto te adora. Ele adora, ele aí. Obrigado, Luciano. Vanessa. É a Vanessa e Luciano. Obrigado, você quebrou meu galho agora, viu? Então esqueci, estou nervoso aqui. E com certeza o Luciano lembra da musiquinha para cantar. Já vamos ver buscar
esse jingle aí. Também o José Carlos Almeida Barros. Grande abraço a todos, em especial a esta lenda da nossa cidade. Grande Serginho, deixa eu aumentar aqui. Grande Serginho da Salpi. Ele lembrou da Salpi aqui, ó. Mandou aqui o abraço do Zé Carlão. Zé Carlão também. Um abraço, Zé Carlão. Grande Zé Carlão participando aqui. O Bruno Guimarães. Era mais ou menos assim: Serginho para prefeito de Salto de Pirapora, se Deus quiser, ele vai ser eleito por esse povo que ele tanto adora. O Serginho, o Bruno Guimarães também lembrou do Dingo aqui, mandando pra gente. Também vai ajudar a nossa cidade, com garra e muito amor. Vai trazer a felicidade e alegria para o trabalhador. Quase um poema aqui do nosso. Um poema. Mas quem criou? Quem foi o autor? Foi o Chitãozinho. Chororó. Chororó. Era Chororó, ele cantava mesmo. Não era o Chitãozinho, era o Chororó. O Edemar. Ele que fazia tudo essas músicas para mim. Então ele era o criador, ele fez a letra e a música. Ele criava. Então era o artista aqui da época aí do nosso candidato aqui, o Serginho também. O Flavinho Alvarenga também mandando mensagem. Pede para ele contar sobre a história da família Leme dos Santos e da Incaleza. Incaleza? Incaleza. Essa história aí. Incaleza é a indústria calcária Leme dos Santos. Ah, sim. Ele está pedindo para contar essa história aí da Incaleza. Trabalhou lá também? Não, meu pai que trabalhou há muito tempo lá, sim. Encarregado lá. Era essa indústria já é do início ali? Como é? De que época? Essa indústria aí, ela iniciou com o Agenor Leme dos Santos. Sim. Era dele. Deu os filhos deles que começaram a comandar tudo, sabe? Sabe o Corvinho? Sim. Ali era o fornos deles aqui, atrás dali que era a Grande de São Luís. Tinha também fornos ali, onde que tal Edicinho mora, por ali, eram os fornos de causa. E depois tinha pedreira lá perto da Matarazzo, lá. Sim. E eles foram poderosos. Eles são primos, né? O Flavinho é meu primo também. O Flavinho Alvarenga? Então ele conhece bem as histórias. Conhece. O avô dele, o bisavô dele, Dito Pão, é irmão do meu pai. Sim. Topão, uma maravilha de pessoa. Nossa, acho que a oportunidade de hoje, com essa correria, com essa informática, com esse tempo de você ficar dentro olhando o celular, você não teve essa oportunidade que nós tivemos de cara a cara conhecer as pessoas mais velhas, como o Dito Pão, o Lindonor, minha avó Mariquinha, essas pessoas que viviam na cidade, assim, que a gente conhece tudo. Nós falamos até do Tigé, né? Ontem, o Tigé, conheceu as pessoas do Cafundó pessoalmente. Tivemos a oportunidade de bate-papo mesmo. Até eu postei uma foto no Face que eu tirei com o velho Satiro, Amadeu Aires de Campos. Uma pessoa que eu gosto ainda, porque ele está sempre no meu coração. Eu postei uma foto dele, eu sentei na praça, ele contava umas histórias, eu gosto de história, comecei a conversar com ele e tiraram uma foto e deram para mim. Eu postei. Está dando um monte de curtida, todo mundo conhece. Então, foi uma fase de você conhecer pessoalmente, oralmente, né? Conversar com a pessoa, de saber o que ele está fazendo, que hoje não tem essa oportunidade, né, Sindival? Hoje é meio mais aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pessoalmente esse bate-papo mesmo fica aí, mas são coisas da tecnologia que às vezes até atrapalham um pouco. Essa modernidade que ajuda a crescer todos os países, a cidade, a cultura, não é? Criança hoje de 1 ano e meio, que minha netinha põe o dedinho e já está mexendo, rapaz. Já sabe mexer só falta eu perguntar as coisas para ela que eu não sei, né? Hoje em dia é a criançada que ensina os mais velhos. Aí mais mensagem, o povo está participando bem aqui. Isso. Então a gente já vai mandar mensagem, ler as mensagens aqui. Nivaldo Aires de Pontes, grande Nivaldo, o homem do lanche aí, está mandando um abraço pra gente. Também o Jones Martins. Serginho, você tá bravo comigo? Ô, louco, ele tá perguntando. Jones Martins? Não, tá em paz, né, Serginho? Tá louco, Jones? Tá bravo comigo? O que é isso, Jones? Tá tudo em paz aqui. De jeito nenhum. O Jorginho, o Jorginho sempre vem com a dele aqui, ó. Boa noite, Sindoval e Serginho. Ô, Serginho, ele faz uma pergunta.
Você é gente de quem? Ele está perguntando. Pois é, rapaz do céu. Eu sou gente do Zé Martelo. E o Jorginho. E o Jorginho é do Cabo Jorge, né? É do Cabo Jorge. Então, o Jorginho também tem bastante história. Tem bastante, né? Que nós conversamos até sobre o bisavô dele, que é João de Góes. Ele vendeu Dona Rosa. Vem a companheira da minha mãe, do coração, a Elza, ou o Cabo Jorge, que eu era fã dele, meu ídolo no futebol, sabe? No futebol, Só do Jorginho, parece que não puxou muito. O Cabo Jorge puxou a Elza para jogar bola, acho que viu? O Serginho já. O Jorginho, um abração. Já ele manda mais uma aqui. O Serginho sempre tem uma saidinha boa aí, uma tiradinha pra gente mandar aqui também. O pessoal participando, manda sua mensagem aqui na nossa Web TV Comércio. Lembrando que também estamos ao vivo pela Rádio Magnus, aqui nessa entrevista, nesse bate-papo legal com o Serginho Martelo aqui com a gente, ele que conhece muito bem a história da nossa cidade. Agora, novamente retornando aí no passado, o Serginho nasceu aqui na cidade, como viu aí o programa, surgindo novos bairros, a população aumentando, como foi o surgimento de novos bairros, os primeiros bairros da cidade? O Salto Pirapora, quando, na minha época de 13 anos, 14 anos, até 17 anos, não tinha paulistano, não tinha nada, não tinha esses bairros. Era a Vila Elizabeth, a Vila do Romeu e a Vila do Batista. Sim. De 73 por aqui começou o surgimento. Só borrifando, como disse o Vaneto, a Vila da Elizabeth, esse nome de vilas aí são pessoas da época ali. Isso. Ali mora o fulano, então isso. A vila dele. Ele era quem loteava, ficava o nome. Quem loteava, ele ficava, a Vila do Romeu, sim. Ele que loteou lá. Então era a Vila do Romeu. Batista, que é a Vila Santa Isabel. Sim. E lá a Vila Santa Julieta, da Vila do Romeu, sabe? A Vila Santa Julieta, precisou falar isso porque eu falei do tempo lá atrás, né? E depois de 73 começou a surgir bastante esses loteamentos aí, a Bela Vista, até quem vendia isso daí era o Fade. Eu comprei vários lotes dele, que ele reservava para mim, que eu trabalhava em Santa Rita, e eu sempre gostei de propriedade. Eu não gostava muito de ter carro, essas coisas, sabe? Propriedade. Então o Fade que arrumava os lotes melhores, assim, tem um bom para você lá. Eu comprava, era uma prestação fácil, não fácil de pagar, dava para pagar, né? E surgiu muito, depois começou a surgir todos esses bairros. Ainda a parte da imobiliária, como cresceu. Sim. Porque Salto, às vezes, morar em Salto, Pirapora e trabalhar em Sorocaba era mais fácil de ir para Sorocaba pelo corredor, pela rodovia, do que uma pessoa que ir morar em um bairro em Sorocaba, trabalhar em certo lugar. Era mais fácil morar. Quando surgiu o paulistano, nossa senhora, só gente de Sorocaba comprando. E os paranaenses, em 77, que foi o loteamento. Sim. Aí começou a chegar o pessoal de fora aqui. Isso. A Vanessa, novamente aqui do Jornal da Cidade. Obrigado, Vanessa, pela participação. Sempre ligada aí na nossa Web TV Comércio. Está aqui, ó. Ô Serginho, aproveitando este gancho, quem foram estes que deram os nomes às vilas Elizabeth e Romeu? Quem era a dona Elizabeth? Quem era o Romeu? A Elizabeth foi seu Gilson, pai do Eli, de Goizieira. Sim. Acho que ele deu o nome por causa da Elizabeth. E nada mais com homenagem para uma mulher dessa daí. Nossa, que bondade, que um carinho. Para mim é minha irmã do coração, Elizabeth. Então, e para Santa Julieta é o Romeu, porque tinha a filha Julieta. Sim. E a Isabel, o Batista, colocou Santa Isabel por causa da Isabel, a filha mais velha dele, foi essa Isabel. Então vira Isabel. O Benedito Batista foi vereador, foi político em Salto, loteou Santa Isabel por causa de Isabel, filha dele. E a Julieta também e a Elizabeth. Então tá explicado aí, Vanessa. Tá Vanessa, vendo aí, esse é para você, Vanessa. É uma enciclopédia aqui da nossa cidade, da nossa história aqui, né? Mais uma do Jorginho. Vamos ver o que vem por aí. Aqui, ó. Ô Serginho, lembra quando você deu carona para um senhor que vinha da ressaca e você perguntou onde ele ia e o sujeito falou que ia no Cinecatre? Aliás, no sindicato, Cinecatre, era esse o nome? Sindicato? Sindicato? Ele colocou Cinecatre.
Lembra dessa carona aí? Alguém pediu carona? Onde o senhor vai? Eu vou no Jorginho do céu, essa eu tô Jorginho. devendo pra você, rapaz. Dei tanta carona pra todo mundo. Para lembrar desse Eu não tô lembrado, Jorginho. Mas já o Jorginho O Jorginho já melhora um pouquinho. Ele colocou aqui Sinecatre. E é o sindicato. Deu uma carona aí para alguém que. Já o Jorginho traz essa história aí pra gente também. Um abraço pro Jorginho. Tá sempre atento aí às notícias. O Serginho falou de esporte, então vamos tratar de esporte. O Serginho jogava futebol? Como que era a fase esportiva do Serginho aqui em Salto? Olha, eu joguei bola até no Matarazzo, na época da fase do Matarazzo, tudo, e joguei pouco. Com 16 anos, até uns 17 anos e meio, porque é como eu falei até pro Luizinho Costa, uma vez que o irmão dele, o Luizinho Costa, o irmão dele, esqueci o nome dele, que foi profissional, estavam conversando, eu falei, olha, eu entrei na conversa, olha, a gente não esquece do futebol, não é? Não esquece, Serginho, não esquece. Por que, Serginho? Porque esses dias eu joguei bola no Matarazzo, esses dias eu fui jogar bola, e comecei a jogar bola, mas a gente não esquece mesmo, porque assim, aí que eu vi quanto que eu era ruim, né? A bola vinha, não corria. Joguei na época da vitalidade, depois entrei em Santa Rita, não podia jogar bola mais, não deu para jogar, mas nunca joguei bola, assim, jogar bola mesmo. E é só para participar nunca também? Marquei um gol na vida. Nunca marcou? Mas jogava em qual posição ali? Lateral direito. Então só ia para cruzar a bola. Nem cruzar, não cruzava. Então jogou a carreira esportiva do nosso Serginho aqui, foi pouquinho, mas saiu na foto pelo menos do time? Saía na foto, deu bastante foto, nessa daí eu saía. Então, o importante é sair na foto, se jogou ou não, o importante é estar lá na galeria, né? E falando de esporte, o que eu participei foi em 78, era o prefeito Nilton Guimarães, e tinha um time da prefeitura que tinha um secretário de esporte, era professor Góes, que ele gostava que chamasse. E ele tinha o time pupilo deles ali, de uma criançada jogando bola, tudo, treinando. E daí teve um campeonato varziano em 78. Eu tinha vidraçaria. Eu tive ideia de fazer um time. Daí eu fui ver o treino lá do professor Góes, e uma criançada jogando bola, não saía, e um monte de reserva. Nesse meio da reserva, eu vi o Tom, novinho, gosto muito desse rapaz, nossa, e o Joaninhas, Mário Cabeção, e eu perguntei para eles se eles queriam jogar no campeonato, no time. Eu convidei eles, porque eles estavam de reserva e não estavam jogando. Daí eu formei um time, Vidraçaria Salpi. Foi eu convidei bastante gente, que o time era João Carlos Jonca, lateral direito Serginho Viola, central era o Marco, meu irmão. Daí eu convidei o mais velho de tudo, Joaninha, meia esquerda, Tom, quarto zagueiro, meio campo ali, e convidei um mais velho, o Tanazinho, que foi um profissional, um jogador muito bom, para ele trabalhar. Quarto zagueiro, ele comandava tudo. E eu ficava comandando atrás. Aluguei o campo do Matarazzo para a gente treinar quarta e sexta, que ali eu gritava com a molecada. E no primeiro jogo nós jogamos contra o Itinga, empatamos. Até o Zé Vicente rasgou a camisa do Marcos, meu irmão, que nós não tinha nem reserva, sabe? Ei. Comprei um uniforme sem reserva. Ei, não tinha? Foi uma maior briga com o Zeca, para rasgar a camisa. E empatamos. Daí nós fomos jogar contra o Independente. Independente era um dos melhores jogadores, Quito, ganhamos de 3-2. Tem o Matarazzo, que era comandado por Arsênio, um fanático no futebol. É um timaço, Valdemar, Lagarto, aqueles caras bons. Ganhamos de 3-2. Aí. Daí, no final, fomos empatando ou ganhando, nós chegamos no final, nós precisávamos ganhar da Encaleza, jogaram com 9 jogadores, rapaz, Encaleza, só para manter. Era ganhar de 2-0, nós era campeão absoluto. Perdemos de 5-1. Ô, louco. Com o adversário com 2 a menos? 5-1. E perderam.
Foi a torcida, quando a gente nós ganhamos do Matarazzo Independente, a cidade inteira mexia. Você saía do caminhão, todo mundo aplaudindo, lotava o campo para ver a vidraçaria jogar bola. Foi uma novidade muito grande. Daí, por causa de pontos, do saldo de gol, ficou Independente e Matarazzo para disputar o campeonato. Para a decisão. Da decisão. Olha só, no saldo de gols quase que chega aí o time. Quase que chega. Se não ganhasse 2-0, se fosse 2-0 só mas perder. perdemos, ainda baixou o ponto e deu saldo de gol. Deu saldo de gol ainda. Tomou 5 goleada, velho. Aí ficou ruim pro time da vidraçaria. O Jorginho está aqui explicando. O homem não sabia falar sindicato, o homem que pediu carona. Aí ele falou sindicatre. Eu quero ir pro sindicatre. É uma cinecatre. Ele não sabia falar sindicato, se enrolou na língua lá para pedir a carona. O Antônio Leite também participando aqui com a gente, o Rogério Assunção também está ligado com a gente. Rogerinho. O Antônio Leite está dizendo aqui, o primeiro loteamento foi o paulistano e o João Marum mandava caminhão da prefeitura trazer família do Paraná. Eita, trazia gente de longe aí para esse loteamento aqui, o Antônio Leite está falando. O Rogério Assunção está aqui, grande Serginho, um forte abraço, gente da nossa gente. O Rogério Assunção mandando abraço aqui. Também o Francisco Fidêncio, deixa eu aumentar aqui isto. Abraço Serginho Salpi Vidros, é daquela época lá. Grande amigo, uma pessoa de um coração enorme. Minha primeira ida a São Paulo foi ele que me levou numa campanha para governador Antônio Hermílio de Moraes. Lembra, Serginho? Tá perguntando. Chicão, claro que lembro, vou esquecer daquelas viagens que nós fazíamos na campanha do Antônio de Moraes em 1986, que eu visitei 67 cidades junto com a comitiva do Antônio de Moraes. Aquela viagem foi sensacional, inesquecível para quem foi. Um sofrimento, uma fome. Eita. Nós fomos Ele diz aqui também que foi até o saudoso Leone, foi junto nessa. O Leônida. Né? O Leônida aconteceu um negócio muito difícil, porque os ônibus era muita gente. Aí muita gente. Até o Roberto Carlos cantou na frente da igreja, da Sé, tudo, sabe? Nós fomos com 3 ônibus. 3 ônibus lá. Chegou lá, sumiu todo mundo. Desceu de um lado, desceu de outro. E na hora de a gente reunir para vir embora, ali perto da Praça da Sé, mais ou menos, cadê o Leônida? Nós estávamos ali perto do viaduto do Chá. Sim. Cadê o Leônida? Cadê a turma do Leônida? E nós lá embaixo esperando o ônibus. Quando nós olhamos assim, o Leônida pegaram a faixa, rasgaram a faixa inteira, cada um amarrou na barriga um do outro, assim, tipo numa fila, para não se perder. Para não se perder. E puseram um pau assim, uma tábua assim, de coisa da placa, e uma bandeirona, olhamos para cima, assim, no viaduto do Chá, o Leônida, ele na frente, amarrado, assim, um monte de gente atrás amarrado. Sabe? E ele estava perdido também. Estava tudo perdido. E fome, então. O guia estava perdido. Puxa vida. E foi uma festa, Mas sabe? se não fosse esse negócio de se amarrar todo mundo, ia se perder mais, hein? Se perdia. Aí ia espalhar todo mundo, ninguém ia se achar depois para voltar. Olha, trouxe todo mundo de lá. Olha, foi uma figura para Salto de Pirapora muito, muito marcante para quem conheceu essa pessoa. Uma humildade, uma fé em Deus, uma simplicidade por dentro, por alma, sabe, Sandoval? Então foi marcante essa história aí. Foi. Mas no final todo mundo voltou, ninguém. Todo mundo, não ficou ninguém. Não ficou ninguém. Né? Mas e a fome lá? Como é que foi? Nossa Senhora. Deu um jeito para comer um lanchinho? Como é que não foi? Dava para comer, não tinha dinheiro. Não tinha nada. Achou que era só ir voltar rapidinho? Pensamos que era só voltar, ver lá o que tinha que ver e voltar. Foi boa lembrança, Chicão. É isso aí. Então, relembrando aí, obrigado ao Francisco Fidêncio, o Chicão, né? Tá participando aí com a gente, obrigado. O Gilson Lucimeire Santos também participando, um abraço aí. E o Jorginho mais uma vez aqui, ó. Serginho, nós colocamos todos os vidros do casarão dos Pires. Essa história aí. Serginho lembrando aqui. Eu montei essa vidraçaria de Salto Pirapora porque quando eu saí da Santa Rita, eu fiz vestibular e não consegui. Tive vaga, mas não consegui o empréstimo daquela época. Assim. O empréstimo federal.
E eu fiquei muito triste. Eu morava em Sorocaba, na casa da minha tia, vim aqui em Salto, fiquei uns 15 dias. E um dia eu ia sair cedo, um sábado cedo, veio uma família. O senhor não sabe onde que tem uma vidraçaria aqui? Salto era bem deserto, não tinha. Eu falei, não tem Salto de Pirapora, só em Sorocaba. O senhor conhece Sorocaba? Eu falei, conheço. Tem na 9 de julho ali, o vidraçaria Primo. E daí ele falou assim, não quer ir com a gente, levar a gente? Assim, eu falei, vou. Avisei minha mãe e meu pai que estavam lá, vou sair um pouco. Fomos em Sorocaba. E vi o rapaz comprando vidro, cortando vidro, o Primo, e cortando vidro. Daí na vinda de Sorocaba, eram umas 11 horas mais ou menos, eles convidaram para mim na fazenda lá, dos Pires. Sim. Fazenda Pires é uma fazenda centenária, né? Você já ouviu falar? Sei, conheço. Conhece? Sei a região lá. Isso. E daí ajudei a colocar vidro, almocei com eles, tudo. Eu falei, vamos montar uma vidraçaria. Gostou do serviço lá? Depois de uns 6 meses, mais ou menos, até o Jorginho lembra, uns 6 meses, eles vieram falar comigo, você ia na vidraçaria, agora eu tenho vidraçaria. E daí foi que nós colocamos, recuperamos todas aquelas madeirinhas antigas, um serviço fora de estar lá os vidros até agora. E o Serginho trabalhava junto aí na... O Jorginho. Eu falei Serginho? O Jorginho. O Jorginho ficou era comigo. Junto da equipe. Então o Jorginho tem história também da vidraçaria. Tem. Também a Vivian Costa, tio Serginho. Vivian Costa, tá mandando. Tio Serginho aqui. Tenho tanto carinho por esse tio, porque eu pergunto, benção pro tio aqui, sabe? Então é uma... Vivian, um abração para a Vivian. A Vivian Costa aqui. Serginho, agora 17h47, já quando a prosa é boa aqui, a hora passa que a gente nem vê. Estamos aqui na Web TV Comércio, o programa Gente da Minha Terra, e recebemos hoje aqui o nosso Serginho Martelo, o homem que tem muita história para contar. Ele também já falou a sua passagem na infância, adolescência, também fase esportiva. Serginho, vamos falar também um pouquinho da política, né? Que você também tem uma história aqui na política da cidade, já foi vice-prefeito aqui em Salto de Pirapora. Como foi o ingresso na política? Como surgiu o interesse para entrar na política na cidade? O interesse foi porque a gente veio numa nova geração, Sim. que eu acho que sempre renovando que se produz, né? Que se cresce, quer dizer. Eu vi naquela que faltava muita coisa, assim, um pensamento diferente, um crescimento diferente, e daí eu uni, conversando com a criançada lá, Osmir, vários dito fotógrafo, bastante turma ali que convivia. Montamos o partido, como já falei, o Partido Popular, de Tancredo Neves, Herbert Leve, Cláudio Lembo, Olavo Setúbal. Até eu fui na casa do Olavo Setúbal, que era o comitê deles na Rua Sergipe, em São Paulo, e montamos o partido. Daí o PDS, que o João Marum estava lá, tudo Eli, várias coisas, saíram do PDS e nós se unimos assim. E saí como vice-prefeito, e daí foi em 88, saí candidato, em 92 perdemos a eleição por poucos votos, uma luta sem dinheiro, sem nada, nunca aceitei dinheiro de ninguém, de empresa, não aceitei, não aceitava mesmo. Tinha vezes que não tinha dinheiro para comprar um pó de café para o comitê, mas nós lutamos dentro da conquista de conversar com as pessoas. Daí, em 96, eu fui sair candidato, não deu certo de sair na época certa, por causa de uma pessoa aí que atrapalhou muito. E em 2000 que saí eu com o Paulo César, assim, para provar alguma coisa. Daí, em 2004, que eu saí candidato a vereador, que não queria mais política, tinha até feito um juramento em casa, porque eu não vi meus filhos crescerem. Eu corria muito, e como corro até hoje, ajudando as pessoas que puder ajudar dentro do meu limite. Venho de uma família, de falar em Célia, em Zé Martelo, que tem o dom de doar alguma coisa do coração, então eles têm essa genética. E fica pensando até um dia, conversando com meu pai, pai, eu pudesse ganhar na loteria. Ele falou desse jeito, mas não adianta, Sérgio, você ganhar, Sérgio. Eu falei, por quê? Seja quanto for de grande, de bastante, não adianta. Eu falei, por quê, pai? Porque outro dia você não vai ter nada, você dá tudo para os outros.
Então, sabe? Então, esse dom que a gente tem. Então, eu não vi meus filhos crescerem, nada, eu não queria mais. Daí, umas conversas, assim, me convenci de sair candidato a vereador, que tive a maior votação de toda a história de Salto de Pirapora em porcentagem, né? Teve quase 1.600 votos, poucos eleitores da época, deu uma porcentagem muito grande, quase 10% na época. Sim. E hoje não atinge essa porcentagem. Daí, não gostei, não é que não gostei, eu não me senti bem. O vereador, ele não... Tudo que ele possa fazer dentro de leis, de trabalhar, que é isso que ele tem que fazer, fora, ele é marginalizado. Porque o que ele faz adentro, leis para favorecer a população, tudo, eles não estão a par disso. As pessoas, você vai na Câmara lá, você, como Sim. repórter, você não vê ninguém assistindo uma sessão. E é aberta ao público. E, na verdade, eu fechei a minha vidraçaria, parei com os meus serviços de regulação de imóveis, fiquei somente na Câmara. Não tive uma falta. Pode ver nos anéis, não tive uma falta. Mesmo não sendo reeleito, por exemplo, eu não deixei de último dia na sessão. Então, tudo isso daí, que eu parei em 2009 com a política, e eu acho que tudo de bom que eu pude fazer, eu fiz. Eu sempre vi o potencial do que eu podia fazer. As coisas que não conseguia fazer são pedidos assim, pesados, muito altos, eu não conseguia fazer. Quem aparece mais é o executivo, não é verdade mesmo? Sim. O executivo que entrega. O vereador, ele fica fazendo tudo, preparando as leis para o executivo executar o trabalho, mas ele não aparece na posição, sempre é marginalizado, né? Aqui é aquela questão também do vereador fazer. Ele faz ali, ajeita para o prefeito aprova, aí vai para frente esse projeto aí dos nobres vereadores. Manda, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, o David Samuel da Silva, benção, tio. Está pedindo a benção. Deus que abençoe, meu sobrinho querido. David Samuel. Essa benção que ele pede para mim, Sim. Na hora vem o meu irmão mais velho, que é o Pracídio. Um irmão do coração, sabe? Eu até emociona. Deus que abençoe, meu filho. O Serjão também, aqui das Zoonoses. Um abraço aí, Serjão. Tamo junto. Também está acompanhando a gente a Ellen Souza. Serginho, um grande amigo, de um coração gigantesco. A Ellen Souza aqui, mandando a mensagem. Obrigado, Ellen. E a Vanessa também, novamente aqui do Jornal da Cidade, confirmando aí que o Luciano disse aí que o nosso Serginho teve a maior votação da história aqui da cidade, nas eleições aí para vereador, mais de 1.600. Quase 1.600. Quase 1.600 votos. E aqui o Luizinho Costa, grande Luizinho Costa, acabou de chegar, mandou mensagem aqui. Serginho Opa, pulou a palavra aqui. Serginho é da gema mesmo, como diz o Zeca. Meu amigo da melhor qualidade de quantos anos, hein, Serginho? Um abraço para vocês, o nosso Luizinho Costa. Vou dar um... Opa, vai lá. Esse Luizinho Costa aí, a gente lembra na fase de adolescência, quase entrando na juventude, que quando apareceu esse rapaz aí, com toda a categoria, jogando bola, profissional, e veio no salto, a gente até ficava meio assim... não querendo chegar perto, porque era um ídolo para a gente, sabe? Mas a humildade dele com a gente, assim, não diferenciava nada. Eu só tenho lembrança boa do Fuscão Preto. Tinha lugar para a gente a hora que quisesse, sabe? Luizinho, obrigado pela passagem dessa vida, você sempre estar perto. Um abração para você. O grande Luiz Alberto da Costa, o nosso Luizinho Costa. Aí, Luizão, boas lembranças. Até hoje o Luizinho é desse jeito aí. Sempre que pode estar sempre... da maior qualidade. Da maior qualidade. Grande Luizinho Costa. Também o Serjão Buchino, rapaz. É um nome estrangeiro aí. Grande Serjão, um abraço aí, Serjão. Tamo junto. A Simone dos Santos. Boa noite, Serginho. Pessoa muito especial. Aqui é a mensagem da Simone dos Santos. A Simone é casada com meu primo, pelo jeito. Filho do Roberto. Né, Simone? Um abração para você. A gente tocou no assunto aí da política, Sérgio. Vamos voltar ali na época de vice-prefeito, que venceram as eleições, né? Junto com quem era o prefeito, o João Maru. João Maru.
Aí foi a vitória ali nas urnas, prefeito João Marum, vice o Serginho. Como foi a administração ali? Foi tranquila? Como que foi os trabalhos nessa época aí? Eu sinceramente, naquela época, assim, de vice-prefeito, eu saí, eu fiquei como diretor administrativo uma época ali, né? Mas eu não dava dando certo. A minha geração foi a geração do prefeito. Então, eu peguei e saí fora, fui fazer o meu trabalho individual, de conhecer, como vice-prefeito, até fiz um escritorinho de vice-prefeito na minha vidraçaria, que era uma partinha lá que eu tinha lá, e atendia todas as pessoas. Então, eu quase não convivi diretamente, sabe, com a administração. O que na administração, uma coisa muito bonita que nós fizemos, até o Zeca, sobrinho do João Marum, Zeca Marum, ele era meu assessor, sabe? Sim. E nós Grande fizemos Zeca. um trabalho muito grande sobre a cultura, que até hoje não existe. Até agora tenho filmagem, tenho tudo. Em 83, em agosto de 83, e eu fiz um show, o show da Mônica, com todos os personagens da Mônica. E os professores da EMEI, naquela época, comandada pela Jaqueline Marum, um doce de pessoa, e eu levei eles, 8 professores para São Paulo, e fomos diretamente no estúdio de Maurício de Souza, atendido por ele. Ele mostrou tudo para o nosso estúdio. Daí que eu fui pedir autorização para a gente fazer esse show. E eu estava com todos os papéis certinho, como nós ia fazer, ele autorizou. Só que ele falou, então eu vou mandar o cabeção para você, da Mônica, do Cebolinha. Eu falei, não vou fazer com cabeção. Ele até assustou. Eu falei, mas como assim? Como é que você vai fazer? Eu vou fazer tudo no maquiagem. Porque até quero fazer uma homenagem a uma pessoa, o Zitinho, que todo mundo sabe, a pessoa, a artista que ele era para nós. Eu falei, eu tenho um artista lá, uma pessoa em maquiagem, que produz muito bem, nós vamos fazer a maquiagem da Mônica, da Cebolinha, do Piteco, de todos os personagens. E tinha uma orquestra ainda, e tudo era dublagem. É um show aquilo lá. Fizemos 11 personagens. Piteco, Cascão, tinha orquestra, e todas as meninas que participaram, inclusive a mãe do prefeito, a Gisele, era a Mônica, deu um show, e era tudo, e isso daí eu ensaiava pessoalmente, até o jeito de dublar com o corpo. E tem lá a fita, todo mundo tem essa fita, essa videocassete, eu tenho até no pendrive, tudo, que foi uma história que nós deixamos marcada. Inclusive, essa filmagem aí, uma pessoa que tinha um sítio, ainda tem, o Zé Miguel, ele veio dos Estados Unidos e trouxe uma filmadora. Olha. E no sítio dele vinha todos os artistas, vinha Eva Vilma, que participava, Quito Junqueira, um monte de artistas que vinha no sítio dele. E eu pedi para ele foi lá e filmou. Coisa que todo mundo assistia, eu estou aí na televisão, era uma coisa inédita, né? É novidade, então, né? foi marcada uma história dentro desse trajeto, desse pouco tempo que eu fiquei na prefeitura. E eu continuei trabalhando, hospitais, tudo, levando pessoas com doente, pobre, em todos os consultórios, tudo que eu pude ajudar. A única coisa que eu não consegui fazer seria qualquer tarefa maior do que era a minha possibilidade. Aqui também mais mensagens aqui, o Josmar Aparecido. Boa noite, Sindoval. Grande Serginho, o Josmar, que é motorista aí da Santa Casa, da ambulância. Também o Luizinho Costa, mais uma vez aqui. Serginho, se prepara para quando essa praga passar. E eu e você vamos realizar novamente a Chuteira de Ouro. É um prêmio aos melhores do ano aí aqui do esporte em Salto de Pirapora. Um sonho aí do nosso Luizinho retornar com esse grande evento do esporte aqui em Salto de Pirapora. Fizemos a Chuteira de Ouro. Quando o Luizinho foi embora para o exterior, eu continuei fazendo a Chuteira de Ouro. Seguiu. Também foi uma coisa muito bonita que foi feita. Valorizou muito a disciplina dos jogadores dentro do esporte, da partida de futebol. Então foi um evento marcante. É que o Luizinho tem muita vontade de retornar. Eu estou junto. Quantas edições tivemos aí da Chuteira de Ouro? Acho que teve 4 ou 5.
Eu não tenho lembrança. Umas 5 mais ou menos aí. Todo ano tinha essa premiação especial aos destaques do esporte aqui na cidade. Então, apesar de não ter sido um craque aí dentro de campo, o Serginho foi aí um garoto que sempre teve junto aí do esporte com o Luizinho Costa. Então, olha, infelizmente, né, a gente está aqui em cima da hora, mas a gente vai, pode deixar que a gente, o nosso Serginho aqui tem assunto para 5, 6 programas, porque tem muita história. Serginho, você fica à vontade para voltar sempre com a gente aqui, e tem muita história para a gente contar ainda, muita gente participando, mandando mensagem. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Fica à vontade para falar agora, Serginho, a sua mensagem aí. O que você quer falar, fica à vontade, aqui a nossa Web TV Comércio está à disposição. Eu quero agradecer a você, o Neto, esqueci o nome. Sidoval. Sidoval. Meu nome é estrangeiro, meu nome. Estrangeiro, desculpe. Não, sem problema. Viu? Eu quero agradecer tudo isso daí, a poder falar alguma coisa que o tempo, quando a gente fala uma coisa gostosa, o tempo corre demais. Verdade. E agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo aí, e que Deus nos ilumine para que possamos passar essa fase muito difícil, inclusive para a minha idade, que a gente morre de medo, e as pessoas que estão indo, que Deus acerte a cabeça desses governantes, que realmente se unam para que lutem contra esse mal que é a Covid. E não fique brigando com o mal, um com o outro. Eu desejo a Deus nos abençoe, e muito obrigado por todo o carinho que vocês passaram, estão assistindo aí. Na próxima a gente vai estar mais preparado um pouco para a gente contar mais uma coisa, mais desenvolver mais as palavras, que no começo assim, né, Sindival? É emoção, né? Emoção, né? Um abração para todos, muito obrigado. Grande Serginho esteve conosco aqui. A gente que agradece muito a sua colaboração aqui com a gente. Como eu disse, papo com o Serginho aqui é para 5, 6 programas, 5 capítulos aí. Com certeza o Serginho vai voltar mais vezes aqui. Um abraço aí para o Adriano Marcelo, que chegou aqui no finalzinho mandando: Serginho, desde Madrid, sou o Adriano, irmão do Hugo, da Votoran. Grande abraço, mandando um abraço também. O Flavião Varenga novamente com a gente. Então, estamos aí no finalzinho. Infelizmente o nosso programa tem 1 hora e o nosso Serginho tem assunto para 10 horas, para um dia inteiro. Então, com certeza, numa próxima oportunidade, ele estará de volta aqui com a gente para continuar essa história. Com certeza ele vai voltar, porque ele tem muita história. Então, finalizando mais uma edição do nosso Gente da Minha Terra, aqui na nossa Web TV Comércio, eu agradeço a todos que estiveram até agora com a gente, mandando mensagem. Muito obrigado pela presença, participando com a gente aqui. Obrigado novamente ao Serginho. Volte sempre que puder, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Quinta-feira estaremos aqui com a Valesca Menezes, vereadora aqui de Salto de Pirapora, nossa convidada. Um grande abraço a todos, até quinta-feira, se Deus quiser, e um grande abraço a